As conquistas do espírito, elas são para a frente. O espírito não vai para trás. A nossa caminhada não regride. Bom dia a todos. Primeira etapa aí foi superada, que é conseguir entrar ao vivo, né? E é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, né? Esse domingo tão bonito, um sol maravilhoso lá fora. Então vamos começar. Só para a gente poder se harmonizar, se conectar mais, né? Ao alto, aos nossos mentores, que a gente possa ter uma manhã tranquila, uma manhã realmente que nos traga reflexões, que possam engrandecer o nosso espírito, que possa nos fortalecer para o dia, para a semana e para toda a nossa vida, né? Porque essas experiências ficam marcadas no espírito, né? E quando a gente conversa, quando a gente reflete, quando a gente troca, né? Isso só vai agregando, engrandecendo. Então que a espiritualidade aqui presente, que está sempre ao nosso lado, sempre, diariamente, o tempo todo, incansavelmente, generosamente, né, possa nos auxiliar, me intuir e que eu consiga de alguma maneira trazer um pouquinho de reflexão desse capítulo do Evangelho que é tão necessário, né, tão importante, como tantos, é claro, né, ainda mais quando se fala das bem-aventuranças, né. Nós vamos falar sobre bem-aventurados os mansos, né, os brandos e pacíficos, né, seja qual for a tradução, mas o significado é o mesmo, né, da mansuetude, da doçura. Então é fundamental hoje, né, hoje em dia, assim, o quanto a gente precisa trazer, né, essa lição de Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, com as pessoas que a gente convive, né? Isso tem que ser realmente constante, né? Então, assim, que a gente possa começar falando mesmo, né? Sobre esse desafio, né? Que Jesus acaba nos colocando, porque as bem-aventuranças, ela é um grande desafio, né? Ela é uma quebra de paradigma até, né? Jesus, como sempre, vem nos mostrar caminhos, né, para que a gente alcance a tão almejada felicidade, né? Porque bem-aventurados são aqueles que são felizes, e quem de nós não quer ser feliz, né? É o que a gente mais almeja, a gente fala isso o tempo todo, né? Não essa felicidade pronta ou fake, né, que é a palavra da moda que a gente vê nas redes sociais ou muitas vezes, né, no verniz social que a gente encontra aí no dia a dia da nossa sociedade, mas aquela felicidade legítima, né, aquela conquista que é do espírito, né, que mesmo diante das dificuldades ela vai estar presente, né, porque se a gente quer seguir o Evangelho, se a gente quer seguir a Jesus, se queremos tomar as lições que Jesus nos deixou para a nossa vida, essa é a lição maior da Boa Nova, né? Essa é a lição maior de Jesus, ser feliz, né? E como que a gente consegue ser feliz, né? Diante de tanta situação difícil que a gente vê, de tantas guerras, de tanta injustiça, de tanta violência, não é? A gente vive um momento bastante, né, com muitas turbulências, né, nos relacionamentos, nas convivências, né? Lógico que isso não é de agora, sempre foi assim. Por isso até que Jesus traz essa quebra de paradigma com o ensinamento de ser manso e pacífico, né? Porque muito se pregava, né, principalmente lá na época de Jesus e até anteriormente a isso, né, lá na época de Moisés, né, onde foi colocado aqueles 10 mandamentos, né, para se conter, né, para de alguma maneira disciplinar aquele grupo, aquela sociedade que tinha a violência
como marca, né, como registro, até em nome do próprio Deus, né? Então, Jesus já vem com essa nova posição, né? Quando ele fala que precisamos ampliar essa visão do não matarás, né? Ele começa o capítulo do Evangelho falando isso, né? Que, deixa eu colocar aqui para não colocar nas minhas palavras, né? Não matareis, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Né? Mateus nos traz essa passagem de Jesus, né? Exatamente para que a gente amplie, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas eu sou bom, né? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu ajudo, eu geralmente trato bem as pessoas, né? Mas não pode pisar no meu calo, né? Se pisar no meu calo, eu me transformo, né? Eu realmente, né? Tenho pavio curto, né? Às vezes a gente fala. E a gente pode trazer, né, essa passagem lá de há 2000 anos atrás para o nosso cotidiano, porque essa é a intenção de Jesus, né? Que a gente viva no hoje, no agora, né? As lições dele. Então, assim, eu não mato, então eu não estou em prejuízo com a lei divina. E aí Jesus transcende isso, né? Ele fala na força e na importância da palavra. Por isso que o primeiro item é injúrias, né? Injúrias, porque a maledicência, a crítica, o julgamento, isso também muitas vezes pode ser entendido como matar o outro, né? A palavra tem uma força, né? A gente sabe disso, não é verdade? A palavra tem uma força que ela levanta ou ela derruba aquele que está ao nosso lado, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? O raca que ele diz que era um xingamento, né? Uma ofensa, uma ofensa, né? Que se fazia na época, né? Então a gente pode hoje pensar como que eu tenho usado a palavra no meu dia a dia. Será que eu tenho mais palavras de ânimo, de encorajamento, de afeição, de doçura, de acolhimento? Ou será que eu uso o dom da minha palavra para criticar, para julgar, para fazer maledicência? Lógico que todos nós temos nossas dificuldades, nossos limites, cometemos equívocos, né? Então, assim, mas o quanto isso é constante na minha vida? Porque eu não mato, eu já não sou capaz de fazer isso. Que bom, graças a Deus, né? Já estamos nessa, não podemos nem afirmar muito bem isso, mas temos essa construção de alguma maneira, essa boa vontade, né? Essa intenção, né? Então já temos essa consciência do não tirar a vida do outro. Mas e a nossa palavra? Porque ela expressa aquilo que a gente sente, não é? A palavra não é algo que sai da nossa boca ao acaso. Tudo o que a gente fala, que a gente profere, ela vem do nosso coração, como diz Jesus. Se preocupe com aquilo que vem do coração, porque ela expressa aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Então, a gente precisa ficar muito atento e vigilante a isso. Porque quando a gente coloca essa palavra em ação, ela vem carregada de uma vibração que expressa o nosso sentimento. E ao expressar esse sentimento, expressa quem eu sou. Então, por um lado, é muito bom, porque eu posso
estar ciente de quem eu sou realmente. Eu não preciso me iludir ou me enganar com um verniz social que muitas vezes a gente faz uso no nosso dia a dia. É claro que a gente tem, né, que ser polido, educado, né? A gente convive numa sociedade, né? Mas o quanto isso é distante de quem eu sou, ou quanto isso ajuda, né, para que eu me integre e seja realmente essa pessoa o tempo todo. Né? Lá no Evangelho ele fala também daquele que é bom do lado de fora da sua casa e dentro de casa é um déspota. Né? Então, assim, eu tenho coerência na minha vida dentro do meu lar, que é onde eu tenho aquelas pessoas, onde eu tenho um compromisso maior de refazimento de laços, de reencontro de almas, seja o que for. Mas é o meu compromisso maior, porque ali eu não consigo fingir, né? Na convivência das 24 horas do dia, né? É mais difícil da gente fingir, né? É mais difícil da gente ser artificial. E não é por maldade, né? Não é por maldade, né? Muitas vezes a gente tem até a necessidade de se sentir amado, de se sentir querido, né? Mas antes disso tudo, vem a necessidade, inclusive, do auto-amor, né? Porque eu só vou conseguir ter essa palavra de afeto, de ternura, de doçura para com o outro, se eu tiver esse olhar comigo mesma, né? Então, em primeiro lugar também, e isso não é ser egoísta, isso é ser honesto, sincero e verdadeiro consigo mesmo, é ter esse acolhimento e esse auto-amor com a gente mesmo, né? Será que eu sou tão duro comigo? Será que eu me critico? Será que eu me condeno o tempo todo? Porque se eu faço isso comigo, eu vou fazer com os outros. Né? Esse aprendizado começa aqui, na nossa casa, na nossa morada interna. Né? E Jesus fala ali nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra é essa que a gente vai herdar? Jesus está falando de uma questão material, ele está falando do nosso planeta. Porque hoje a gente vive um momento de transição do nosso planeta Terra, não é isso? Não se fala em outra coisa, né? Que bom, porque a gente desperta, a gente acorda e a gente está atento a isso. Então, se os brandos e pacíficos herdarão a Terra, o que Jesus quis dizer com isso? Que a Terra está no seu processo evolutivo, não é? Esse planeta de provas e expiações, que aliás eu acho que Carlão falou sobre isso, né, na semana passada. Olha o encadeamento, né, de ideias. Então, as diferentes moradas da casa do Pai. Então, estamos num momento de transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem quer ficar aqui? Eu, né? Todo mundo quer, né? A gente quer continuar aqui na Terra, não é verdade? É lógico que a gente vai para onde for melhor para a gente. A gente precisa ter essa consciência. Se eu ainda não estou apta para viver num planeta regenerado, eu ainda preciso fazer a minha caminhada num planeta de provas e expiações. E isso não é castigo. Isso não pode, não deve ser um problema. E sim a aplicação da lei de Deus, da lei de justiça. Eu vou para onde é melhor para mim, para onde eu vou encontrar e ter condições para evoluir, para crescer e para caminhar em direção a Jesus. Né? Agora, se eu já consigo construir essa brandura, doçura, mansietude em mim, é aqui que eu vou ficar, num planeta regenerado. Porque o planeta se regenerando, quem aqui estiver é que vai fazer
a ambientação desse planeta. Então, se a gente quer ficar num planeta regenerado, eu preciso me regenerar. E Jesus, né, quando coloca essa receita, né, esse roteiro da mansidão, da doçura, né, e que as instruções dos espíritos logo em seguida vêm reforçar isso, né, os espíritos vêm nos esclarecer, né, como ser brando e pacífico, né, através da afabilidade, da doçura, através da paciência, através da obediência e resignação. É um desafio imenso, né? É um desafio imenso. Né? Mas o bom assim é que a gente tem grandes exemplos, né, no nosso dia a dia. E eu quando se fala em afabilidade e doçura, me vem duas pessoas assim muito fortes na minha mente, né, que é Chico e Irmã Dulce. Né? A gente tem esses exemplos muito próximos da gente. Claro que tem números, né, mas para mim vem, né, aquela doçura de Chico, né, aquela doçura de Irmã Dulce, que são espíritos de uma nobreza, né, de uma elevação moral absurda. Então, assim, eles nos mostram o quanto é possível e o quanto Jesus estava com razão, é claro, né? Como ser brando, afável, doce para com o próximo, porque era isso que eles faziam. Eles não caluniavam, eles não se magoavam, eles não criticavam, não é? Aqueles que de alguma maneira estavam à sua volta e tiveram motivos para isso, segundo os nossos olhos da matéria. Mas eles ali firmes no seu propósito de serem bem-aventurados, de serem felizes seguindo o roteiro de Jesus. Então, assim, nós temos sim, né, como viver essa afabilidade, essa doçura, através das nossas ações, através da nossa palavra, né, no convívio diário com aqueles que estão à nossa volta. Porque esse é o grande desafio. Não é fácil mesmo ser afável, ser doce, né? O mais fácil, né, porque a gente carrega isso há milênios, né? Fomos criados ali simples e ignorantes, não é? Estamos caminhando para a perfeição, né? Mas ainda trazemos esses vícios, né? E esse orgulho e egoísmo cristalizado em nós. E a gente só vai conseguir se libertar disso com esse contraponto que Jesus nos coloca, né? Através da construção dessas virtudes, né? Porque a benevolência, ela se manifesta através dessa doçura, dessa afabilidade. Porque quando a gente tem esse olhar para o outro, né, de benevolência, sendo benevolente para com as imperfeições, para com os erros, né, perdoando, compreendendo, relevando, né, a gente consegue de alguma maneira e solidificando, edificando, né, acho que é a palavra mais correta, edificando essa virtude em nós. Porque ainda não a temos construídas, porque estamos em processo, senão não estaríamos aqui, né? Por isso que eu digo que ainda não temos. É claro que estamos no caminho, estamos nos esforçando, a nossa vontade hoje de estar aqui num domingo de manhã, né? A gente podia estar fazendo milhares de outras coisas. E estamos aqui, né, pensando, refletindo sobre essas lições de Jesus. Então isso já nos faz espíritos responsáveis, bastante responsáveis, né? Em que a gente tenta buscar no nosso íntimo, olhando para dentro de nós, né, o nosso compromisso que a gente fez lá no plano espiritual antes de reencarnar. Então é isso que a gente precisa ficar atento.
Quando a gente para refletir e se conecta, se alinha com os ensinamentos de Jesus, de alguma maneira a gente consegue se conectar e fazer vibrar em nós esse compromisso. Porque a gente veio aqui para evoluir, não é? A gente não reencarnou para continuar na mesma, né? Às vezes a gente dá passos pequenos, mas não tem problema, porque a gente tem uma vida inteira pela frente. O espírito é eterno, a pressa quem tem que ter somos nós. Deus não cobra de nós, né? Vai lá, Simone, tá demorando, hein? Nossa, de novo, né? Não conseguiu, impaciente, né? Então, assim, essa pressa quem tem que ter somos nós. Porque o burilamento íntimo é dentro de cada um de nós e não olhando para o outro. E muitas vezes a gente coloca no outro essa responsabilidade, né? A gente fica esperando que o outro mude. Qual é o valor disso? Se o outro mudar, se o outro virar um ser de luz, qual vai ser a nossa vantagem? O que eu cresci? Por que amar Chico, né? Amar aquele que nos ama, amar aquele que concorda com tudo que a gente faz é fácil. Mas amar aqueles que nos testam, que são opositores àquilo que a gente quer, né? Porque a cólera que está lá no Evangelho também nos traz essa reflexão. A cólera é o contrário disso tudo, é o caminho inverso. É o caminho inverso para a gente conseguir ser bem-aventurado, para a gente conseguir ser feliz. É o inverso da afabilidade, da doçura, que é a caridade pura, que é a caridade em prática. Ser paciente, lá na paciência ele fala, não é? É a bênção, né? A dor é a bênção que Deus nos deu. E isso não é uma apologia ao sofrimento, porque muitos espíritas gostam um pouco de correr por esse lado, e não é. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, sobre ser bem-aventurado, sobre ser feliz. Como é que eu vou fazer apologia ao sofrimento? O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas ainda equivocadas. É consequência da nossa imperfeição ainda. Por isso que ela é uma bênção, porque a gente sofre para poder acordar, para poder despertar para aquilo que Jesus nos fala há 2000 anos. Né? Então, por isso que ela é uma bênção. E a paciência é o burilamento disso, porque eu vou cultivando essa virtude, eu vou quebrando esse vício que me escraviza há milênios, não é? Porque todas as respostas reativas que a gente tem, elas são respostas automáticas. O que significa isso? Já é conhecido meu, já tá ali, ó, é rápido, né? Quando a gente para refletir, que nem no dia de hoje, a gente tem que buscar no nosso íntimo, na nossa consciência, não é verdade? Lá, o código divino que está na nossa consciência. Mas para isso a gente precisa ainda parar, refletir à luz da razão. E aí sim, a Nájila comenta, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Perfeito, Nájila, é isso mesmo, né? Imagina, que pai que quer ver a gente sofrer, né? Nós que somos pais, quem tem filho, imagina um sofrimento do filho, a gente, né, realmente fica assim desesperado para querer sanar nisso. Imagina pai que é amor, Deus que é pleno amor, que só quer ver o nosso bem.
Então, o sofrimento é aquilo que eu estava falando. É uma consequência ainda das nossas escolhas equivocadas, mas que faz parte do nosso processo. Eu também não tenho que me culpabilizar, nem me autocriticar por isso. Eu tenho sim que me acolher, compreender que ainda faço escolhas equivocadas, mas que estou buscando cada vez mais superar e seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, a paciência, ela é uma virtude, né, que ela precisa ser construída diariamente. E quantas oportunidades a gente não tem, não é? Quantas oportunidades no dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, não é? O tempo todo, na nossa casa, no nosso trabalho, no supermercado, na farmácia, hoje em dia até nas redes sociais, não é verdade? Como que eu me porto? Como que eu me comporto diante desses desafios que se apresentam? Eu olho como uma chateação, como uma provocação, ou eu vejo aquilo como algo que está despertando em mim algo que ainda não está legal? Não é verdade? Porque como diz lá também no Evangelho sobre a cólera, né? A cólera, ela não é imposta, ela não é colocada em um corpo em que não há presente. A cólera está em mim. Ela não é de fora para dentro. Ah, fulano que me tira do sério. Não, o fulano pode ter todas as imperfeições do mundo também. Mas se ele me atinge, é porque eu ainda tenho sentimentos que precisam ser transformados. Senão, eu reagiria com a benevolência, com a mansuetude e com a doçura de Chico. Compreendendo, tolerando, sendo indulgente com aquele outro, que sim, me tira do sério. Mas talvez eu comece a olhar para ele como esse espírito que também está na sua caminhada evolutiva. E que, lê do engano, ele não nasceu, ele não está no mundo só para me apurrinhar. Porque às vezes a gente acha isso. Se não fosse fulano, estaria tudo bem na minha vida. Se não fosse essa situação, estaria tudo correto. E não é verdade. Porque no mundo tereis aflições. Não é o nosso capítulo, mas ele está inerente a isso. Porque é diante das aflições é que eu vou construir a brandura, a mansuetude e a pacificação. A paz não é a ausência de conflitos. E às vezes a gente se ilude com isso, né? Eu confesso. Né? Tem momentos que a gente fala, eu só queria ter paz. Como se a gente fosse comprar a paz no mercado. Como se isso tivesse à disposição aí para a gente ir lá e adquirir. A gente pode adquirir sim, mas a gente, a partir da nossa construção diária. A paz, ela não é ausência de conflitos. Ela é construção de um entendimento e de uma aceitação, porque está lá também a resignação, a obediência e a resignação. É um roteiro, é uma receita para sermos brandos e pacíficos. Porque todas essas virtudes que a gente está falando, deixa eu só tomar uma aguinha. Todas essas virtudes que a gente está falando, elas não são, elas não caem do céu. Elas são construções do espírito. E elas não são virtudes passivas. Ser manso, ser dócil, ser afável, não é abaixar a cabeça, concordar com tudo, vou fingir que eu não vi, né? Fazer cara de paisagem, não é isso. É você ter um entendimento diante da situação ou da pessoa que está à sua frente te colocando à prova. A obediência é o consentimento da razão, não é que está no Evangelho. Por que é o consentimento da razão? Porque eu vou buscar compreender essa situação à luz da razão, não da minha razão, né? Porque a cólera vem quando eu sou contrariado, não é?
Se eu não sou contrariada, eu sou manso. Tá tudo bem, não é? Nossa, Simone é tão calma, tão bom, tá tudo bem. Agora, quando vem a contrariedade, quando eu preciso aceitar as vicissitudes da vida e entender que Deus sabe mais do que eu o que é melhor para mim. Esse é o consentimento da razão, no entendimento de que Deus é suprema justiça, amor. Eu preciso compreender isso e, junto com essa compreensão, sentir, porque aí vem a resignação. Ser resignado não é, em hipótese alguma, ser passivo. Deus quis e eu vou ficar esperando passar. Tudo passa, né? Tudo passa, porque a vida é dinâmica. E a resignação também. Eu aceito com consentimento do coração, porque eu sinto o amor de Deus para comigo. E eu sei que Ele tem um plano de amor para mim, em que eu preciso avançar e superar essas dificuldades. Então eu vou ser resignado, mas burilando esses sentimentos que estão me trazendo sofrimento, que estão me trazendo dor. Não é o outro, não é o mundo que está perdido. O mundo também está em processo de regeneração. Nós estamos caminhando juntos. Essa é a beleza de Deus. É a beleza do amor de Deus. É a beleza da construção divina. É a beleza desse universo que é imenso, multiversos, não é isso que a gente já sabe hoje? Olha a infinita oportunidade que a gente vai ter como espírito de crescer. Eu não tenho pressa se eu não quiser, mas o maior beneficiado dessa luta, o quanto antes eu arregaçar as mangas, eu vou ser o beneficiado. Santo Agostinho fala, eu sempre repito isso, né? Mas é que eu acho uma máxima isso. Santo Agostinho fala, se o homem soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só por egoísmo. Então, assim, porque a gente traz esse sentimento de egoísmo. Nós somos egoístas, precisamos reconhecer isso sem culpa, sem tristeza, mas com lucidez, para que eu possa entender e domar os meus instintos coléricos. Porque quando eu fico com raiva, né? Não consegui nem falar a palavra. Quando a gente fica com raiva, a gente fica cego, não é? A gente fica cego, a gente não enxerga nada. A gente até se transforma, não está lá no Evangelho? A nossa fisionomia se transforma, não é? E ele diz lá também que nós seríamos dignos até de piedade. E às vezes a gente fala do outro, né? Nossa, você viu a reação do fulano, do ciclano? E a gente já parou para se ver no espelho diante de uma explosão de raiva, de contrariedade, né? E ao contrário disso, o olhar sereno do Chico, né? Eu não tive esse privilégio, mas todos falam, né, da vibração que irradiava dele. Às vezes eu fico pensando, né, da vibração que a gente emana quando fica com raiva, né? Nossa, é digno de piedade mesmo, mas graças a Deus, Deus tem essa misericórdia para conosco. E aí nos coloca uma outra situação para que a gente possa se renovar, para que a gente possa se rever, para que a gente possa burilar cada vez mais esses sentimentos sombrios, desalinhados com a lei de amor, né? Então as situações difíceis vêm para isso, não é para a gente sofrer, porque Deus castiga, porque Deus quer ver. Ele não é sádico, muito pelo contrário, ele é puro amor. Eu preciso ter essa consciência para que eu possa ser obediente às suas leis e resignado à sua vontade.
E assim eu caminho o quê? Mais livre, liberto dessa escravidão. Porque o egoísmo, o orgulho, ele escraviza o espírito. A gente vive preso a esses vícios, que não tem nada de diferente dos vícios que a gente vê hoje e que muitas vezes julga aquele que tem, da bebida, da comida, do sexo, seja lá qual for. Não difere em nada. É a mesma situação que aprisiona o espírito. Eu quero ser livre, eu quero ser feliz, eu preciso me libertar desses vícios. E Deus nos dá essa oportunidade diariamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Só o amor constrói, Antônio, e é isso mesmo. E a gente precisa construir esse amor dentro de nós, não é verdade? Porque só assim a gente vai conseguir transcender esse amor para os outros, né? Simone Precisa fala a importância da afabilidade e doçura neste difícil processo evolutivo, Carlão. Através desses dois predicados conseguimos perceber e praticar o amor resignado. O Carlão é muito generoso, né? Mas é isso mesmo, Carlão. É o que vai nos levar, né, a essa mansuetude e a felicidade plena que a gente tanto almeja, né? A Ângela fala: somente com esta certeza Deus nos cuida. Seremos afáveis e dóceis diante de qualquer situação. Sempre é bom lembrar que ser afável e dócil não significa ser subserviente, isso mesmo. A cada dia, a prece e a luz de Deus em nós. Um dia a felicidade será perene e a afabilidade e a doçura morarão para sempre em nós. Estou conquistando essa virtude a cada dia. Bom dia, amigos. Que bênção, né, Ângela? Amém. E conseguiremos sim, isso mesmo. Ainda mais quando a gente tem uns aos outros, né? Para nos fortalecer, para nos encorajar, né? Carlão também fala: olhar a dor como um alarme, um alerta. Deste modo, positivo é uma bênção. Simone, brilhante reflexão. O Carlão é muito generoso, né? E tinha aí, passei da Nádia. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana, ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico, portanto lançou a parábola do semeador. Pulou, meu Deus, peraí. E é isso mesmo, sumiu o seu comentário, Nádia, aqui. A fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos ao nosso companheiro de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. E a parábola do semeador é isso, né? Eu vou colher aquilo que eu planto, né? Qual é o solo que eu estou semeando na minha vida, né? Precisamos estar atento a isso, né? Muitas vezes a gente planta ódio e quer semear amor, não dá, não bate. A lei é uma só, justa, né? A lei é uma só. A Márcia fala: amar o belo é fácil, ser bom dentro da casa espírita é fácil, difícil é aplicar e exercitar os aprendizados. Fazer a lição de casa é o maior desafio. E estamos juntas, né, Márcia? Vamos conseguir, vamos aplicar essas lições sempre, né? A Thelma dando bom dia, e a Eda querida, duas queridas, bom dia também. Vera Lúcia, brilhante reflexão. É isso que eu falo, né? A gente tem um grupo, a gente tem, né, uma casa que é extremamente abençoada, né, que nos favorece inúmeros trabalhos, né, onde a gente possa exercitar esse amor, né, onde a gente possa cada dia mais semear, né, para poder colher os frutos, né, porque nada nasce pronto, né, a natureza é um grande exemplo disso. A árvore está ali, começou com aquela sementinha e olha o que ela se transforma. A nossa vida como espírito não é diferente, né, a gente quer muitas vezes respostas mágicas, imediatas, e isso não é da alçada espiritual. O espírito é processo, é conquista. E conquista leva tempo, precisa de trabalho, né? A gente também no ócio, esperando cair do céu, a gente não vai conquistar nada. É ali no dia a dia, labutando, errando, aprendendo, superando, caindo, levantando, né? É isso que nos faz ser quem a gente é.
E Deus nos conhece na nossa intimidade. É o que eu sempre falo, se Deus nos dá essa oportunidade diariamente, por que a gente não vai se dar, né? Por que a gente vai se condenar? Quando a gente fala de Deus e a gente sente esse amor reverberar aqui dentro, né? A gente precisa sentir isso. E o nosso caminho é de progresso, é de luz, né? As conquistas do Espírito, elas são para a frente. O Espírito não vai para trás. A nossa caminhada não regride. Então, o que nós fizemos, perdoa para seguir em frente. O que nós fizemos de errado, eu digo. O que nós fizemos de equivocado. Deus sabe muito mais de mim do que eu mesma. Porque nessa existência eu tenho a bênção do esquecimento. Mas Deus, Jesus, os nossos mentores nos conhecem muito mais do que nós. Então, abençoa o caminho que está sendo trilhado. Essa é a nossa jornada. Muitas vezes não é como a gente gostaria, mas é como a gente precisa, né? É como a gente precisa para crescer. Tereza, bom dia, minha amiga. Quanto aprendizado, amiga, e fica em reflexão. Quando estamos muito preocupados e com raiva, somos dignos de pena, Deus é Pai. O amor não cansa nunca. Chico Xavier, é isso mesmo, minha amiga. Né? A gente precisa sempre refletir, né? Porque a raiva, ela nos torna cega, né? Ela nos cega, assim, e a gente não consegue olhar a bênção que é a vida, do jeito que ela é. A bênção que é a dor, conforme está no Evangelho. Porque ela vai nos burilar para que a gente possa se libertar, para que a gente possa herdar essa terra, para que a gente possa viver numa morada, num planeta regenerado. Não é isso que a gente quer? Né? Viver, ser feliz, amar, perdoar. Se não conseguimos ainda, estamos no caminho. O tempo é de cada um. Agora eu tenho que olhar para quem está ao nosso lado com essa mesma generosidade, com esse mesmo entendimento. Até porque aquele que está ao nosso lado, que nos chateia, que muitas vezes nos provoca, nos irrita, também é filho de Deus. E também está tendo a sua oportunidade. E também vai ser abençoado. Se ele não enxerga, se ele não vê, porque às vezes a gente olha para o lado, olha para fora, olha para o vizinho e acha que a vida é bela, que nada acontece de errado com ele, tudo acontece comigo, só acontece, não é isso. É que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu já me dou conta do que está equivocado na minha vida. O outro ainda talvez não tenha despertado. E isso não é questão de ser melhor ou melhor, é o tempo do Espírito, ponto. Mas se eu já tenho esse despertar, se eu já tenho essa consciência, eu tenho que agir em mim. Eu não tenho que ficar preocupado com o outro, porque a conta dele vai chegar. E não é como punição, é porque todos nós seremos sim cobrados pela nossa própria consciência, como a gente é hoje, muitas vezes até por isso que a gente sofre, né? Porque a gente queria fazer melhor e não consegue, mas a gente está se esforçando. Eu estou me esforçando? Eu preciso ter essa resposta clara no meu íntimo, no meu coração. Eu preciso saber se eu estou trabalhando no bem, porque é isso que o ser manso, o ser pacífico, né, provoca, promove o trabalho no bem. Se eu estou fazendo isso, é o caminho para o meu progresso. Então eu preciso me fortalecer nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Eu preciso acreditar que eu sou capaz,
que eu posso superar as minhas dificuldades, que eu posso transformar os sentimentos que ainda estão desalinhados com a lei de amor, que eu posso sim aprender a amar e cada vez mais amar ao meu próximo, ao meu inimigo, aquele que eu não tenho tanta afeição, mas que ao menos eu não precise mais ter palavras duras de crítica, de maledicência. Já é uma maravilha isso. Já é um grande passo, né, para que a gente possa chegar mais perto de Jesus. Deixa eu ver aqui que nós estamos caminhando para o final, né? Eu acho que pulou bastante, peço perdão se eu pulei algum comentário. Peguei aqui um do Flávio. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas, façamos o melhor daqui para frente pelos caminhos de Jesus. Perfeito, Flávio, é isso mesmo. Todo dia é oportunidade renovada, né? Todos os dias é a oportunidade que eu preciso para me renovar, para crescer. Gratidão, todo mundo sendo generoso aqui. Obrigada pelo carinho, Niceia querida, a todos que estão aqui nos acompanhando. Então eu acho que, né, a mensagem de alguma maneira é essa. E mais do que isso, de esperança, né? De esperança, porque a boa nova, o Evangelho de Jesus, é um roteiro para a nossa vida e nunca para nos condenar. Muito pelo contrário, sempre para nos alavancar para frente, sempre para nos impulsionar, né? Fortalecer a nossa vontade, porque sem a vontade fortalecida de crescer, de agir no bem, de amar, de perdoar, né? De se renovar, a gente não vai conseguir. E para a gente resgatar e recuperar as forças no dia a dia, é aqui que a gente tem. É no Evangelho, é na prece, é na oração, é na conexão com o alto, né? Então, assim, para terminar, eu queria ler uma poesia, né, do livro Poetas Redivivos, né, que tem nossa, me fugiu a palavra, desculpa, mas que Chico escreveu, né? E é uma poesia de Valado Rosas, né? Ela é bem curtinha e ela traz muito essa esperança que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Espera. Se à noite a tempestade amaldiçoa, a golpes de granizo sob o vento, ouvido o temporal, rude e violento, e confia-te a prece humilde e boa. Enquanto a terra escura se esboroa, não te faças tristonho ou desatento. O sol ressurgirá no firmamento, trazendo a luz que salva e aperfeiçoa. Que a sublime esperança te acalente. Se a dor te fere amarguradamente, não suponhas no abismo o fim da estrada. Ajuda, serve, crê e espera ainda. A sementeira voltará mais linda quando raiar de novo a madrugada. Então é essa a mensagem de esperança, de fé e de, acima de tudo, amor ao próximo que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço assim imensamente a oportunidade, né, de ter estado aqui nesse domingo, nessa manhã de domingo, onde a gente pode renovar, né, começando um dia, começando a semana, né, é a oportunidade mesmo, né, esse momento em que a gente faz essa pausa no nosso dia, na nossa semana, poder alimentar o espírito, né, é uma oportunidade bendita. E eu agradeço demais a paciência de vocês. Olha só, tá vendo como vai sedimentando a virtude? Agradeço demais a paciência, a doçura, assim, as palavras generosas que vocês tiveram para comigo e que possamos estar juntos aí, sempre conectados ao alto, a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que tanto nos ama, né? E fez tudo por nós. Porque Ele ama a gente, Ele acredita na nossa capacidade, no nosso potencial. Então vamos aprender com Ele, né?
a também acreditar em nós, na nossa força, na nossa fé, que se às vezes fica fragilizada, ela pode ser fortalecida, né? Então, uma grande semana a todos, um muito obrigada, que Jesus esteja em nossas mentes, em nossos corações, durante todos os nossos dias. Um grande beijo e uma boa semana a todos. Obrigada.